Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de gestão de processos, né? Na verdade, eu estou gravando essa aula não só para a disciplina de gestão de processos, mas também para a disciplina de empreendedorismo, no momento em que o pessoal for fazer o plano de negócios, tá? Então, ela é, digamos que universal, essa loja sobre arranjo físico. Ela é importante tanto para quem vai gerir processos dentro da organização e, a partir desses processos, né, de antemão, prever a distribuição do material de trabalho dentro do ambiente de trabalho, é, mas também para quem está fazendo o plano de negócio, que precisa prever, né, como é que vai distribuir é, o ambiente total do seu negócio, seja ele tanto no setor produtivo quanto no setor de atendimento também. Por isso essa aula é sobre arranjo físico. Mesmo que você já esteja familiarizado com o vocabulário corporativez, nunca custa trazer o significado de arranjo físico à tona, certo? Quer dizer, muito se ouve falar em arranjo físico, mas no momento em que nós vamos trabalhar, de fato, arranjo físico, ainda surgem muitas dúvidas, né? Então, hoje é o momento de nós sanarmos essas dúvidas. Então, pessoal, aos desavisados, o arranjo físico é o termo usado para se referir à disposição dos recursos de uma organização. Então, de que maneira nós vamos organizar dentro do espaço da edificação, né, da empresa, vamos organizar os nossos recursos, sejam eles é, ali, né, entenda-se por recursos, né, o espaço físico em si, os equipamentos, a mobília, se houver uma empresa que há departamentos, como serão arranjados esses departamentos, o próprio capital humano, ou seja, as pessoas, não é? E tudo o que mais compreende um ambiente corporativo. O objetivo do arranjo físico é assegurar a alta performance entre todos os agentes envolvidos no processo. Em outras palavras, a ideia é que tudo flua naturalmente. E aí, para quem está fazendo, para quem está cursando o sétimo semestre, está fazendo a cadeira de competitividade, vai lembrar do vídeo que eu coloquei, do vídeo que eu coloquei do filme Fome de Poder, né? Ou The Founder, que conta a história do McDonald's, onde os proprietários eles organizam os funcionários e levam eles para uma quadra de tênis e desenham no chão toda a disposição da cozinha, dos equipamentos da cozinha, e ali eles tentam encontrar a melhor maneira possível a que flua mais naturalmente os movimentos dos funcionários em relação às suas funções. Ali nós temos aspectos muito importantes dentro da gestão de processos, que são o arranjo físico e a ergonomia, ou seja, o fácil acesso e locomoção e movimentos dos colaboradores dentro de um espaço físico de trabalho. Todo esse arranjo físico ele precisa ser otimizado, correto? O que é otimizado? Funcionar, evitar deslocamentos muito grandes para os funcionários, para que ele, porque ele se cansa de ficar andando para lá e para cá, né? Se ele ficar cansado, ele não rende o quanto deveria render em termos de desempenho e produtividade. Ao mesmo tempo, ele perde tempo de trabalho, caminhando, se deslocando. É um tempo em que ele não está produzindo o que ele deveria produzir. Então, a empresa sempre vai perder se não tiver um arranjo físico otimizado. Esse elemento é tão importante que qualquer problema no seu planejamento ou na sua execução pode atrapalhar sobremaneira, ou seja, pode atrapalhar muito, né? A influenciar muito o ambiente corporativo, o ambiente da empresa. Então, a principal missão, né, nesse sentido, é tentar evitar acidentes e doenças laborais. Ou seja, tentar evitar acidentes nas atividades desempenhadas, mas, ao mesmo tempo, doenças como LER, que é lesão por esforços repetitivos, tendinite, né, no posicionamento, por exemplo, do funcionário da cadeira, da altura das mesas, é, até mesmo problemas de coluna para aqueles colaboradores que trabalham em pé na linha de produção ou operadores de máquina. E aí, dentro desse contexto, nós temos também os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, que são necessários, exigências obrigatórias, dependendo das funções desempenhadas. A gente precisa observar isso também, e a gente vai trabalhar sobre EPIs lá na nossa próxima aula sobre ergonomia. Então, um exemplo, né,
de arranjo físico é um estoque que pode ser prejudicial para a empresa, é um estoque mal organizado, ele pode atrapalhar a reposição dos produtos, pode atrasar as entregas, causar equívocos, né, erros no pedido do cliente e muitas outras coisas. Além disso, o arranjo físico ele influencia diretamente na promoção da segurança do trabalho, uma vez que assegura as condições mínimas de proteção e salubridade dos colaboradores. Salubridade em termos de segurança dos trabalhadores. O arranjo físico na CLT, então, pessoal, como é que fica isso de acordo com a situação político-legal das organizações, ou seja, de acordo com a legislação brasileira do trabalho? Entre as medidas previstas estão a sinalização adequada das saídas de emergência, tá? Na verdade, esse é um detalhe, por exemplo, que sem esse detalhe, a empresa não funciona, porque aí ela não tira o alvará. No momento em que a vigilância sanitária for lá fazer, ou então o pessoal da Secretaria, aqui em Livramento, né, da Secretaria da Fazenda, for fazer a vistoria, não vai receber o alvará enquanto não tiver sinalização adequada nas saídas de emergência. Demarcação do maquinário, porque tem que haver a demarcação para o espaço onde o maquinário vai ficar e onde o operador da máquina vai ficar também. Para que esse espaço não seja ocupado, de repente, por uma outra máquina ou por um carrinho de suporte, enfim, por diversas situações que podem acontecer. Armazenagem correta de materiais inflamáveis e que oferecem risco à saúde dos trabalhadores. A manutenção das áreas de acesso e circulação de pessoas e cargas livres e desobstruídas. Limpeza periódica de todos os ambientes. Aqui a questão da circulação de pessoas e cargas livres e desobstruídas é muito importante com relação, por exemplo, em situações de incêndio, no momento em que as saídas têm que estar desobstruídas para que as pessoas possam sair, né? E também para se deslocar livremente dentro do espaço de produção. Imagina se eu tenho um espaço que é desorganizado e possui corredores obstruídos. Como é que eu passo com o carrinho com produtos finais, com produtos acabados, por exemplo? Aí eu tenho que demorar o triplo, o dobro do tempo. Então, por isso, precisa ter essa noção de que os espaços precisam ficar desobstruídos, certo? A limpeza periódica de todos os ambientes, com certeza, né? Isso é primordial. Na verdade, nem precisaria de legislação, mas está previsto. Cuidados com a iluminação e ventilação dos espaços compartilhados e mais acessibilidade a todos os acessos da empresa. Então, pessoal, o que faz um arranjo físico ser bom? Né? Tem alguns aspectos que podem ser observados que vão fazer o arranjo físico de vocês estar mais adequado ao produto produzido, ao serviço prestado, que é a segurança inerente a todas as etapas do processo, a extensão do fluxo de trabalho, né? Ou seja, você pode observar na foto ali, por exemplo, cada uma daqueles pontos aqui, ó, dessas estações, são estações de trabalho. Cada uma delas tem uma pessoa, entendeu? Uma pessoa em cada uma dessas estações de trabalho. Então, qual é a extensão do fluxo? E outra, no momento em que esse funcionário precisa se deslocar para pegar uma ferramenta ou algum utensílio ou equipamento ou até mesmo matéria-prima para fazer a elaboração desse produto aqui, ele precisa se deslocar para onde ele vai se deslocar. Então, tudo isso vai ser considerado como extensão do fluxo. Por isso, é necessário otimizar. Então, aqui próximo a essa área de produção, é necessário que estivesse aqui, por exemplo, que tivesse algum carrinho aqui, um carrinho de apoio ou auxiliar, que tivesse essas ferramentas, também as matérias-primas de reposição, certo? A clareza do fluxo também é bem importante, e aí vai entrar a nossa última, não lembro se foi a última aula, mas a aula sobre o POP, né? Sobre o procedimento operacional padrão. Isso tudo precisa estar especificado no procedimento do POP, certo? A extensão do fluxo, clareza do fluxo, das atividades que têm que ser desempenhadas ao longo de todo o processo. Viram como as nossas aulas elas vão se encaixando uma na outra e vão se complementando em termos de conhecimento, Então, conforto para os funcionários, né, que está na nossa próxima aula, que é a ergonomia, uma coordenação gerencial, acessibilidade, um uso adequado do espaço. Não quero dizer que tem que usar todo o espaço,
por exemplo, os corredores classificados ou destruídos, isso é o uso racional do espaço, correto? Flexibilidade de longo prazo também. Ou seja, se precisar modificar essa estrutura de acordo com o físico, ele precisa ser flexível para que eu possa ajustar da maneira mais rápida possível e não perca tempo de produção. Então, pessoal, o projeto da longo físico ele tem um desenho bem interessante, porque nós precisamos tomar algumas decisões, ou dependendo do ângulo físico adotado. Eu vou ter que considerar alguns aspectos, como, por exemplo, o volume e a variedade da minha produção, quantos lotes eu produzo por dia, ou quantos serviços eu presto por dia, qual é a minha meta, qual é a minha demanda, eu vou considerar tudo isso. Também a variedade, quanto maior a escala de produção, menor a variedade, quanto mais eu produzo, lotes de produção tende a ter menos variedade de produtos. E eu preciso observar essas variáveis, objetivos e também observar os objetivos de desempenho estratégico, ou seja, qual é a minha demanda, qual é a minha capacidade produtiva, quanto tempo demora para produzir cada unidade do produto ou serviço. Então, eu preciso considerar esses objetivos de desempenho, mais a questão do volume da variedade, para determinar o tipo de processo que eu vou utilizar. Será um tipo de processo ou será um tipo básico de arranjo físico? Eu vou ter que considerar o tipo de processo que eu vou adotar, né? Nós já vimos, nós já tivemos essa aula, que é os processos do projeto, processo do job, processo em lotes ou papeladas, processo em massa ou processo contínuo. Eu vou definir os tipos de processo, que é a minha primeira decisão, a partir do volume de variedade e objetivos de desempenho estratégico, correto? Após isso, eu posso definir, então, o tipo básico de arranjo físico que eu vou utilizar. Ou eu posso já definir diretamente, né? Dependendo se for um serviço, se for o tipo de produto utilizado, eu não preciso, se eu já tiver estabelecido o meu processo, eu vou diretamente escolher o tipo básico de arranjo físico. E aí, o arranjo físico nós vamos ver hoje, nós temos alguns tipos, que é o arranjo físico posicional, funcional, que é corpo, processo, físico celular ou físico linear, certo? Depois de definir o arranjo físico que eu vou utilizar, considerando todos esses outros fatores, né, probabilidade, objetivos e tipo de processo, então eu venho para o projeto detalhado do arranjo físico. E aí é que eu consigo perceber a produção física dos recursos de transformação, a posição física do meu maquinário, dos meus equipamentos, da minha matéria-prima, dentro do espaço de produção e dos meus recursos humanos, com as pessoas, os colaboradores, certo? E aí eu consigo estabelecer, então, o fluxo físico dos recursos transformados pela produção. Pessoal, basicamente é isso. Vejam que tudo vem se encaixando, né, nas aulas que a gente vem trabalhando. É isso mesmo. Então, os tipos de arranjo físico, né? Nós temos o posicional, por processo ou funcional, por produto ou em linha e celular. Qual é cada um? Começando então pelo arranjo físico posicional. O arranjo físico posicional é quando o produto permanece imóvel em um local, os materiais, pessoas e máquinas têm o seu fluxo direcionado ao produto. Esse é o caso de produtos muito pesados, como, por exemplo, montagem de aviões, de movimentação inconveniente, né? Por exemplo, criação de uma escultura, eu tenho como levar a escultura para cá, como uma escultura de mármore, uma escultura de pesada. Então, eu tenho que movimentar o entorno do objeto que está sendo produzido. Ou realmente móveis da sua natureza, como, por exemplo, a construção de prédios. Né? Isso aí é inerente à construção do prédio. Então, ali tem alguns exemplos, como, por exemplo, a construção civil, estaleiro, avião de porte e restaurantes convencionais. Então, esse é o fluxo, esse é o desenho do fluxo. Né? Então, aqui tem o objeto, o produto está sendo produzido e tem aqui um espaço de movimentação, por exemplo, um espaço de movimentação, pode ser. Tenho algumas, por exemplo, esse aqui eu falei para vocês, os carrinhos, né? Este aqui, são podem ser equipamentos ou carrinhos auxiliares que trazem ferramentas, que trazem a matéria-prima que vai ser
temos diversos operadores trabalhando no entorno desse único produto, certo? Então, esse é o nosso arranjo físico posicional. Também tem outro exemplo, que é a construção de aeronaves, né? Também que as aeronaves estão no centro da produção, e nós temos aqui estações de trabalho, de matéria-prima, ferramentas, equipamentos, que fazem o auxílio, o apoio à produção dessa. Nada é perfeito. Nós temos vantagens e desvantagens do arranjo físico posicional. Então, os pontos positivos são que os recursos eles não precisam ser movidos ou incomodados. Existe uma grande variedade de recursos para os colaboradores e um bom mix de produtos também. Os pontos negativos é que a eficiência é baixa, demora muito tempo para produzir, então são muitas pessoas trabalhando no produto. Os produtos são únicos ou feitos em pouca quantidade e exige uma programação elevada do programa. Exige uma determinada organização e uma mobilização de muitas pessoas em torno de um único produto. Depois disso, nós temos o arranjo físico por processo ou função. Então, o arranjo físico por processo esse tipo de arranjo, os materiais e as pessoas se movem de um centro para o outro de acordo com a necessidade. O espaço é organizado por setores ou departamentos segundo a função executada, como o setor de montagem, setor de usinagem, etc. Dessa maneira, o produto passa apenas dos setores em que há um processo de realizado. Diferentes produtos podem possuir diferentes fluxos. Então, por exemplo, numa fábrica, nós temos diferentes setores. Por exemplo, no setor de tornos, na tornearia, a furadeira no setor de extração, e assim nós temos diversos tipos de setores para desenhar cada etapa do processo. Ou lojas de departamento, como por exemplo, nós temos uma única loja com o setor de masculina, infantil, domésticos, roupa de cama, enfim, muito direcionado e específico em cada setor. No supermercado é a mesma coisa, nós temos gôndolas com limpeza, temos setores para congelados, também de roupa, de alimentos em grãos, feijão, arroz, lentilha, açúcar. Depois nós temos os embutidos, que é maionese, ketchup, extrato de tomate, temperos, ou não é? Não é tudo organizado por setor, por processo ou por função? É isso. No hospital é a mesma coisa, nós temos o setor de radiologia, setor de ortopedia, análises clínicas, etc. E aí aqui nós temos o deslocamento desses profissionais, desses colaboradores, nesses setores. Então aqui nós temos, por exemplo, no setor de uma fábrica. Nós temos aqui os tanques, setor de tanques, o setor de tornos e o setor de processo de estampagem. E aqui nós temos as bancadas de montagem, o setor de inspeção de qualidade, percebam, o setor de furadeiras e equipamento. Aqui é um carrinho, né? Equipamento de movimentação que auxilia o operador a transportar equipamentos, matéria-prima de um setor para o outro e o processo de corte. Então nós temos diferentes setores aqui, é um único processo, né? Para cada produto. Mas não necessariamente todos os produtos terão que passar por todas essas etapas, vai depender do produto. Então, aqui nós temos aqui um fluxo de espaguete, que a gente chama, né? Que é esse desenho aqui, que é o deslocamento desses colaboradores nesse espaço de trabalho. É todo o deslocamento que eles precisam fazer para produzir um único produto, certo? Então, o produto vem aqui nos tanques, depois vai nos tornos, e pode ir direto para a inspeção de qualidade. Ou ele pode vir nos tanques, nos tornos, na furadeira, e então ir para bancas de montagem, depois para o processo de estampagem. Aí, por fim, na inspeção de qualidade. Então, isso vai depender de cada produto em si, que vai precisar passar por determinados pontos aqui desse setor, que se chama arranjo físico por processo ou funcional, ou seja, por função, né? Ou por função ou por processo. Também um outro exemplo aqui é a organização de uma empresa. Nós temos aqui o setor da diretoria, temos aqui os vestiários, aqui a entrada, saída. Nós temos aqui os vestiários, setor de RH,
setor de produção, setor de engenharia, setor de pesquisa e desenvolvimento, diretoria, finanças, logística, informática, compras, marketing e vendas. Cada um tem o seu setor específico para que eles possam trabalhar. Também, esse aqui é por função, certo? Também dentro dessa ideia de por arranjo físico por processo ou funcional, nós temos aqui outros exemplos, tá? São basicamente os mesmos exemplos ali aplicados, né? Ali aqui é a ferramentaria, né? Pode passar pelos tornos. Aí, no caso aqui, o colaborador X passa pelo recebimento, né? Depois pelas fresas, tornos, recebimento do pedido, ou seja, do pedido de quantos produtos ele precisa produzir. Aí ele passa pelo setor de fresagem, de tornos. Aí então ele vai da fresa e do torno, ele vai para as furadeiras, depois para o tratamento térmico, e então ele passa pela retífica até sair para a expedição. Já o produto Y tem aqui o recebimento, mas ele não vai para as fresas, ele vai para a furadeira, depois para a fresa, então para a retífica, para depois o tratamento térmico e então a expedição. Certo, pessoal? Percebam o quanto produtos diferentes podem ter caminhos diferentes dentro desse fluxo de processo. Depois nós temos também aqui é por fluxo de material, no caso, né, para produzir produtos. Mas nós também temos o exemplo de fluxo por clientes, né, que é no supermercado. Veja, então aqui nós temos todos os caixas, né, na entrada do supermercado, e aí o cliente X e o cliente Y. Cada um vai seguir um trajeto específico, um fluxo específico, para atender às suas necessidades. Então, o cliente X entra pelos caixas, ele vem na papelaria, no setor de bebidas primeiro, depois vem na papelaria, depois passa pelo setor de higiene pessoal, depois pelo material de limpeza e utensílios domésticos, alimentos e enlatados, e vai embora. Já o Y, cliente Y, ele vai primeiro nos legumes, depois ele vem aqui nos cereais, compra aqui no material de limpeza, depois aqui nos cereais e alimentos, depois vai embora. Esse tipo de arranjo físico, por processo ou funcional, ele permite uma liberdade dentro do setor produtivo no momento em que eu não ingesso por produto, não ingesso o setor produtivo por produto, e sim por fluxo de trabalho. E aí eu dou mais liberdade, né, no sentido de que cada produto ele pode ter um fluxo específico dentro do processo, certo? Ou cada cliente, nesse caso. Nós temos também, pessoal, dentro dessa ideia do arranjo físico por processo funcional, o método do SLP, que é o Systematic Layout Planning, que ele foi proposto por Murter, né, que ele nos ajuda a tentar estabelecer de maneira lógica um método sistemático de análise e projeto de arranjo físico funcional. Tá? Ele estabelece critérios de prioridade. E aí nós temos aqui, por exemplo, né, volumes de materiais movimentados por são em quantidades de quilo por dia, né? Então, de embalagem, de recebimento e despacho e armazenados, né? Então, ele faz cálculos específicos, né, de acordo com os quilos movimentados por dia, para então estabelecer prioridades daquilo que deve ter mais proximidade entre um setor e outro. Então, vejam, como é que o supermercado sabe que o arroz tem que ficar ao lado do feijão e os dois têm que ficarem próximos dos temperos, dos embutidos, dos enlatados, por exemplo, do milho, ervilha, maionese, ketchup e molhos específicos. Como é que o supermercado sabe disso? Ele faz de acordo com a intuição? Ele faz de acordo com o que mais vende? Ou ele estabelece um cálculo de volume de materiais movimentados em quilos por dia para estabelecer qual é a proximidade que um item tem que ter do outro? Certo? Então, existe um cálculo para isso. Vocês não precisam fazer de maneira intuitiva. E ele é fácil. Vejam que é o somatório aqui, ó, de embalagem, recebido e despacho, e armazém, 400. E aí aqui a movimentação de recebidos e despachados por dia é de 2.000 quilos. No total, de embalagem 400 quilos, recebimento de despacho 2.000 quilos e armazenagem 2.000 quilos. E com base nesse fluxo é que se estabelecem critérios de prioridade. Vocês podem estabelecer aqui a partir de
de indicadores que vocês mesmos vão gerar, a partir também da experiência que vocês têm do trabalho de vocês, certo? Então, aqui os critérios de merger, né, para definição da prioridade da prioridade de proximidade que esses produtos no supermercado ou que esses setores dentro da indústria têm que ter, podem ser organizados de acordo com as letras das sílabas, né? As vogais, desculpem. A, E, I, O, que é a proximidade absolutamente necessária, com valor 4. Proximidade especialmente necessária, valor 3. Proximidade importante, valor 2. Proximidade regular, ou seja, não tem um fluxo tão regular entre um setor e outro. Então, é 1. Mas se tem uma proximidade absolutamente necessária para a produção do produto ou prestação do serviço, é valor 4. Ou proximidade que não é importante, então que é indiferente, né? Ou seja, tanto faz. Aí o valor pode ser 0, ou se eu não quero, eles não podem, é uma proximidade indesejável, eles não podem, porque, por exemplo, um lida com fogo e outro lida com materiais inflamáveis, eles não podem ficar perto um do outro. Juntos, menos ainda, perto também não. Então eu coloco o valor de -1, certo? Como é que fica isso então, pessoal? Olha só. Eu tenho aqui os cálculos que eu fiz anteriormente, né, de acordo com os valores de materiais movimentados quilo por dia, e eu estabeleci aqui, então, os resultados totais, e aí eu coloco a prioridade de proximidade, que é letra E, letra E, letra A. Certo? Que aí depois eu consigo fazer estabelecer a minha prioridade com base nos números, tá? Vantagens e desvantagens desse setor, tá? Pontos positivos, que é flexibilidade para atender a demanda de mercado, e também atende produtos diversificados em quantidades variadas ao mesmo tempo. Ou seja, eu posso fazer diferentes tipos de produtos, não preciso esperar desocupar a máquina para fazer um produto B. E eu posso fazer A, B e C ao mesmo tempo, porque eles podem ter processos, podem ocupar fluxos diferentes dentro das etapas, tá? Dentro do processo. Os pontos negativos é que ele piora a deficiência, né? E aumenta o tempo de atravessamento de fluxos, que foi o que eu falei para vocês. Quando o funcionário ele caminha, ele se desloca dentro do ambiente de trabalho, ele perde tempo. E isso causa um prejuízo, né? No final do dia, de produtos produzidos. Então, ele é muito bom porque possui uma liberdade muito grande, né, de produção, mas ao mesmo tempo ele tem também pontos negativos. O arranjo físico linear ou por produto é o mais conhecido, né? Aquele que Ford praticamente implementou, que é o sistema de produção em linha, que é o sistema de produção em massa, né? De acordo com o Fordismo. Ele é utilizado para processamento de grandes volumes em sequência linear ou poucos produtos com altos volumes. As peças passam uma a uma de uma etapa do processo a outra, num ritmo pré-estabelecido, sempre agregando valor ao produto. Então, existe uma conexão entre as etapas, né? E a linha de montagem de veículos, por exemplo, né, pode ser utilizada em linha de montagem de veículos, aparelhos eletrônicos, impressoras, televisores, indústria química e commodities também. Esse é o famoso processo, né, linear. O arranjo físico linear, desculpem, o arranjo físico linear, onde tem uma esteira ou um trilho, vai depender do tamanho, né? Por exemplo, um veículo vai ser por trilho, mas produtos menores vai ser uma esteira, e os funcionários ficam parados nos seus postos de trabalho, e o produto vem aqui passando e sofrendo todas as etapas de beneficiamento até a sua expedição do processo de produtivo. Esse é mais fácil até de falar, né, pessoal? Arranjos físicos diferentes por produto ou linha. Então, nós temos aqui, o pessoal está produzindo, acho que é nebulizador, eu acho. Vejam, eu não tenho certeza do produto em si, mas parece um nebulizador ou uma peça, algo assim. E aí o produto vai passando aqui, os produtos vão passando nessa esteira e os funcionários estão aqui. Eles podem sentar ou podem ficar em pé, como acharem melhor, vejam. Ou então aqui, eu tenho, que é a linha de montagem manual, né? Ou também eu posso, eu vou começar pela letra A, processo em fluxo contínuo, tá? Que eu tenho aqui, se eu não me engano, isso é não sei se é uma estação de petróleo, mas que representa o fluxo contínuo de produção, tá? Depois aqui a linha de montagem automática. Vejam que, na verdade, não tem muitas pessoas aqui, né? O que mais tem são estações aqui
automáticas, ou seja, através de maquinário, uma máquina que constrói os produtos. Depois também tem aqui a linha de montagem manual, como eu comentei para vocês, e também tem a cafeteria, que é o processamento de clientes em linha. Então, os clientes entram em fila, cafeteria ou restaurante, né? Entram em fila para se servir, para adquirir seus alimentos. Todos esses exemplos que eu tenho aqui, todos são arranjos físicos por produto ou linha, porque seguem uma estrutura linear para atingir os seus objetivos. Esse aqui é um grande exemplo, é uma fábrica na China. Eu adoro essa foto, eu uso ela em vários momentos, em diferentes disciplinas, porque é um grande exemplo, né, de como, eu acho que é de frango, uma fábrica que faz processamento de frango. E aí vejam que eles têm aqui uma faca, cada um deles recebe um material para cortar, uma tábua e esses bins aqui, né, para quem faz logística. Esses bins são essas caixas plásticas para armazenar. E é uma balança também para fazer a pesagem da matéria-prima. Certo? Isso é processo de produção em linha. Aqui, nessa esteira aqui no meio, vem passando a matéria-prima que eles estão processando ali, aí eles pegam e processam e ficam com ela armazenada. Certo, pessoal? Balanceamento em linha também, né? O objetivo é alocar as tarefas nas estações de trabalho para minimizar tempos ociosos ou gargalos da linha, porque ainda que esse sistema seja muito bom, ele pode oportunizar, por exemplo, gargalos, problemas, lacunas, ou então tempo ocioso. Por exemplo, uma etapa ainda não foi feita e a etapa subsequente precisa esperar para poder fazer o processamento da sua atividade. Então, um exemplo, né, numa linha de produção, 320 unidades do produto A são produzidas em um turno de 8 horas. As tarefas envolvidas em relações de precedência. Então, eu preciso fazer o A, que demora 1 minuto, para então fazer o B. Sem fazer o A, eu não consigo fazer o B. E aí, então, o B, ele demora 7 minutos. Não, desculpa, ele demora 1 minuto e 70 segundos. Demora, né? O tempo em minutos. 1 minuto e 70 segundos. Mas para fazer o B, eu preciso do A. E o C é a mesma coisa. Para fazer o C, que demora 5 segundos, 5. Não sei se aqui é 10 minutos ou. Digamos que aqui seja 1 minuto, 70 segundos e 5 segundos. Para fazer o C, que demora 5 segundos, eu não dependo de ninguém. Mas para fazer o D, eu preciso do B e do C. Se há um atraso aqui no processamento da letra B e eu recebo o C, eu preciso ficar esperando o B para então conseguir seguir com o processo, que demora 2 minutos e 40 segundos. Mas vejam que se tem um atraso aqui em qualquer uma das linhas, seja na C ou na A, eu já não consigo fazer a B nem a D. E se eu atraso a C, eu também não consigo fazer a D. Então não adianta eu ter a B e não ter a C. Certo? É mais ou menos essa lógica, que é o balanceamento da linha, quando eu tenho fluxos do meu processo, do arranjo físico, que interdependem um do outro. E aí eu posso calcular, né? Aqui ele traz uma ideia de como calcular o tempo de ciclo e o número mínimo de estações de trabalho que eu preciso ter em situações como essa. Ele também traz alternativas de alocações de tarefas nas estações de trabalho para produzir o produto A, né? Por exemplo, ali eu tenho a estação 1, eu produzo o A e o C ao mesmo tempo, tá? Ainda que um demore um minuto e o outro demore meio minuto, demore 50, não, meio minuto não, demore 50 segundos e o outro demore 1 minuto, eles precisam chegar juntos aqui. Certo? Então, aqui eu tenho o B, que demora 70 segundos, e o D, que demora para produzir, né, para juntar o C com o B, demora 20 segundos. Então, eu tenho aí um tempo de ociosidade, tempo de processo na estação de 1 minuto e meio aqui, e aqui de 9 minutos. Então, eu tenho um tempo ocioso de 6 minutos. Em minutos, pessoal, aqui é 10 minutos. 10 minutos, 5 minutos, 7 minutos, 2 minutos. Então, aqui eu tenho um tempo ocioso de 6 minutos. Porque eu tenho 1 minuto e meio dessa estação e 7 e 9 desse aqui.
Então, a diferença desse aqui para esse vai dar 6 minutos. Então, aqui, um colaborador vai ficar 6 minutos sem fazer nada. Imagine o quanto isso ao longo do dia, isso por produto, isso por lance ou por lote de produtos. Então, imagine o quanto isso não influencia ao longo de um dia de trabalho. Outra sugestão aqui, por exemplo, é a estação 1 ter o processamento do produto A, que demora 10 minutos, e aí aqui na estação 2 é que se resolve todo o processamento do B, do C e do D junto. E aí eu tenho 1 minuto nessa estação, com um tempo ocioso de 4 minutos, que é muito menor que 6, né? E aqui na estação 2 tem 0 minutos de ociosidade. Então, eu consigo equilibrar, ou pelo menos diminuir o tempo ocioso do meu colaborador. Que já ajuda bastante, né? Então, calcular o tempo de ciclo revisado, né? Igual ao tempo mais longo nas estações de trabalho. Então, a alternativa 1 me deu 1,5 minutos. Ou 10,5, 1,5, vamos à medida que ele está trazendo aqui, minutos. E a alternativa 2, 1,4 minutos. Então, eu tenho uma economia. Veja, né? Calcular o tempo ocioso igual a diferenças entre os tempos revisados e os tempos de processos nas estações. A alternativa 1 me dá um tempo ocioso total por ciclo de 20%. E a alternativa 2 de 14%. Então, a melhor é a alternativa 2, certo? Como vantagens e desvantagens, então, desse arranjo físico é que a vantagem é o fácil controle da produtividade e também o baixo custo unitário por peças. A possibilidade de produzir em grande quantidade em um intervalo pequeno de tempo. E as desvantagens é que se o equipamento der qualquer problema, toda a cadeia produtiva para. Não é? Um é dependente do outro. O trabalho é excessivamente repetitivo e também tem baixa flexibilidade, né? Apresenta um arranjo físico de baixa flexibilidade e é praticamente impossível mudar algo durante o processo. Então, eu não consigo mudar ali qualquer estação, por exemplo, uma estação de trabalho ou uma maquinária de lugar, ou então inverter um processo, inverter o fluxo de processo. Eu não consigo fazer isso durante o processo, tá? E por fim, pessoal, nós temos o misto também, né? Nós temos também o arranjo físico celular, que é por células. Vamos ver o que é isso. Esse tipo de arranjo físico, ele trabalha com células de trabalho, onde cada célula é responsável pela produção de um grupo de produtos, do início ao fim. Tá? Ela não divide com setores, como no funcional, e nem em linear, como esse que a gente acabou de ver. Ela mistura elementos do arranjo físico funcional e linear. Sua principal característica é unir recursos que não necessariamente são similares, mas que possuem etapas semelhantes de processo. Exemplos desse tipo de organização são maternidades dentro do hospital, por exemplo, ou a praça de alimentação dentro de um shopping center. Algumas empresas também atuam dessa forma. Então, vamos ver aqui. Algumas manufaturas, né, de componentes de computador, por exemplo, fazem o arranjo celular, a área de produção de lanches rápidos do supermercado, ou a maternidade de um hospital, ou uma loja dentro de uma loja, que é store in store, que é o que chamam, né? Então, no arranjo físico celular, os recursos não similares, eles são agrupados visando processar grupos de itens, ou seja, grupos de produtos do início ao fim, todo o processo, que requeram etapas similares de processamento. O objetivo é aumentar a eficiência do arranjo funcional sem perder a flexibilidade, porque aí eu não preciso mudar. Eu não preciso do aspecto da flexibilidade, porque eu tenho células diferentes produzindo produtos diferentes ao mesmo tempo. Conseguem entender, pessoal? Então, olha aqui, dentro de uma mesma fábrica, eu tenho a célula 1 trabalhando, ao mesmo tempo em que a célula 2 trabalha. Porém, elas estão produzindo produtos diferentes dentro do mesmo setor de fabricação, ao mesmo tempo. E aqui eu tenho, como sempre, meu carrinho auxiliar, que traz as ferramentas e a matéria-prima para ser processada aqui em cada uma dessas células. Esse colaborador aqui a gente chama de repositor, porque ele trabalha somente fazendo isso, para que essa pessoa não precise se deslocar, sair daqui para ir no outro setor para pegar instrumentos ou equipamentos ou matéria-prima. Então, essa pessoa aqui, ele é o repositor de todas as linhas de produção, ou setores, ou células, o que seja, tá?
Também aqui um outro exemplo, né? Eu tenho aqui uma célula dentro do setor de produção, aí eu tenho outra célula e outra célula. Diferentes células para produzir, né, diferentes produtos dentro do único setor, dentro de uma fábrica. Essa célula aqui, pessoal, essa célula aqui é isso aqui, ó, por dentro. Ela tem todo um processo produtivo ou um arranjo, né, físico específico para produzir determinado produto. E tem aqui dois operadores para fazer todas as etapas de processamento. Então, aqui eu tenho um torno, tenho a serra, tenho dois tornos, tenho fresadora horizontal, fresadora vertical, outra fresadora, retífica, inspeção final, carro de peças prontas. Carro de matéria-prima na entrada e carro de peças prontas na saída, certo? Só que assim, pessoal, esse tipo de ele é muito bom, né? Vocês podem perceber que, de acordo com os outros, ele é muito bom, porque cada célula pode produzir ao mesmo tempo produtos diferentes. Eu não preciso parar a máquina, não preciso fazer setup da máquina, ou seja, a configuração da máquina para produzir outro produto. Eu não dependo disso. Eu não atraso o meu processo produtivo, porque cada célula sempre vai estar, as máquinas vão estar ajustadas para produzir o mesmo tipo de produto. Então, aqui eu posso fazer o produto A, B e C, com diferentes especificações de máquina, com diferentes manuseio de matérias-primas, com diferentes tempos de trabalho. Nada disso vai prejudicar esse processo produtivo celular. Mas, em compensação, eu elevo o custo da minha produção, do meu setor produtivo, porque eu tenho que ter máquinas diferentes e específicas em cada um desses setores. E, junto com essas máquinas, eu preciso de manutenção de máquinas. Então, ainda mais máquinas assim que precisam de manutenção, porque toda hora pode quebrar. Por exemplo, uma furadeira, por exemplo, ela pode. Ah, aquela. Ai, eu esqueci o nome agora. Que vai na furadeira. Deixa eu ver aqui. Eu vou dar um pause aqui, vou procurar aqui, pessoal, o nome, me esqueci. Lembrei. É a broca. A broca, por exemplo, tem uma furadeira, de tanto ela furar, às vezes, um equipamento de alumínio, ela vai se. É, ela vai perder a configuração dela, né? Ela vai se desmanchar, ela vai virar só ali aquele pedacinho de alumínio, ela perde a capacidade produtiva dela. Então, eu preciso fazer esses ajustes, ajustes específicos em cada uma dessas máquinas. Por isso que muitas vezes nós acabamos tendo que, por esse arranjo assim, celular, pode encarecer mais a manutenção dos equipamentos de produção. Então, aqui nós temos um celular em escritório, né, com diferentes células. Aqui as pessoas trabalham aqui em um setor específico, determinada atividade, em outras, e assim por diante. Ou a própria célula na manufatura mesmo, que é como nós vimos no exemplo anterior. Então, as etapas de um arranjo físico celular, né, identificar famílias de itens com volume suficiente que possam ser processados na mesma célula, identificar e agrupar recursos, né, máquinas e pessoas para processar famílias dos itens identificados e arranjar em cada célula os recursos utilizando os princípios dos arranjos por produto. Também localizar máquinas grandes próximas das células. Localizar, né, organizar as máquinas grandes próximas a essas células. Aqui, eu trouxe só uma foto, né, para vocês conseguirem perceber a questão da diferenciação de famílias de produtos. Tá? Que dentro de equipamentos e produtos de matéria-prima que vão serem agregados, nós temos conjuntos que acabam formando famílias, e é isso que o autor se refere quando ele fala em famílias de produtos que podem ser produzidos por célula. Tá? Também aqui mais exemplos. Vantagens e desvantagens. Pontos positivos do arranjo celular. Trabalho em grupo valorizado, maior motivação dos colaboradores, estoques mais baixos. E pontos negativos, que pode demandar gastos na reconfiguração do arranjo tradicional, porque vai precisar de mais máquinas para cada um, para ocupar as células de cada uma delas. Exige mão de obra mais qualificada e o nível de utilização de recursos mais baixo também. E dentro desse contexto, nós temos também o arranjo físico, que é híbrido ou misto, né, que vai envolver diferentes tipos de arranjo físico desses que nós já vimos. Então, pessoal, além de todos os modelos de arranjo físico citados acima,
existe ainda a possibilidade de uma mistura entre eles, criando um estilo híbrido. Um restaurante, por exemplo, na sua cozinha, ele pode ter uma organização por processo, onde os alimentos eles ficam separados conforme as suas semelhanças, e o buffet ter um arranjo posicional, em que os clientes precisam se mover até um local específico para servirem sua refeição. É ou não é? Não é um exemplo racional de arranjo físico híbrido? Isso vocês vão ter que observar para quem está fazendo empreendedorismo. Vão ter que acabar observando esses detalhes, porque vocês vão ter que provavelmente fazer arranjo físico híbrido, né? No setor, por exemplo, de atendimento, de venda, comercialização e no setor interno. Por exemplo, no escritório que vocês vão ter, para quem vai fazer um bar, vai ter que ter o setor de atendimento das pessoas, mas dentro da cozinha é outro. Então, é um exemplo, tá? Um hospital também pode ser um caso de arranjo híbrido, né? Enquanto ele em si, o hospital em si é organizado de maneira processual, dentro de cada departamento e distribuição pode se dar de outras formas. A sala de cirurgia é um arranjo posicional, porque todos trabalham no entorno, né, da pessoa que está sendo operada, na maca, que fica estacionada, fica no mesmo lugar, fica parada, já que os médicos se dirigem até os pacientes, né, que estão acamados. Então, como exemplo, né, alguns exemplos, nós temos o hospital, né, que é o arranjo físico funcional, no departamento de radiologia, salas de cirurgia, e dentro de cada departamento podem haver diferentes tipos de arranjo físico. Ou seja, no departamento de radiologia pode ser por processo, na sala de cirurgia vai ser posicional, ou complexo de restaurantes, né? A cozinha de restaurante é por processo, o arranjo físico. Já no restaurante tradicional vai ser posicional, né, para se servir. O restaurante buffet pode ser celular. E também o restaurante bandejão também para o processo. O restaurante buffet é aqueles que eles servem nas mesas. Então, cada mesa será uma célula de trabalho onde as pessoas os garçons vão ir servindo, né, o buffet. Então, vejam aqui um exemplo de arranjo físico híbrido ou misto, onde eu tenho aqui a cozinha, que é um arranjo físico funcional ou por processo, onde eu tenho a estação do grill, a estação do forno, a estação de sobremesas, a estação de produtos vegetarianos, hortaliças, hortifruti e o freezer. Então, existe o deslocamento dos funcionários para cada uma dessas estações de trabalho para fazer o beneficiamento da matéria-prima, então, servir. Aqui no buffet por peso, eu tenho o processamento em linha, o arranjo físico em linha. Primeiro eles vêm aqui, né, nas saladas, no arroz, no feijão, nas massas e no grill. E as sobremesas a mesma coisa. Depois nos bolos, doces, sorvetes e frutas, certo? E aqui no salão, digamos assim, salão principal, onde tem as mesas, se eu tenho um restaurante à la carte, ele é um arranjo físico fixo. Celular, digamos assim, não, celular, né? Onde aqui cada uma dessas aqui vai ser uma célula onde os garçons vêm e entregam, né, os pratos dos clientes nas mesas, tá bom? Arranjo físicos flexíveis. As empresas elas buscam aumentar a facilidade na configuração de novos setores produtivos ou novas células, porque o objetivo sempre é melhorar o processo produtivo, torná-lo mais otimizado possível. As empresas então buscam tecnologias e equipamentos de menor porte, que tenham rodas, né, que facilitam a movimentação, e também as demarcações no chão com fitas adesivas que definem os setores ou as células que precisam ser demarcadas. Então, eu trouxe um exemplo aqui, né, de um equipamento sobre rodas, para que o arranjo físico seja mais flexível possível. É uma máquina de costura. Vejam que ela tem uma iluminação própria aqui, bem específica. É uma máquina de costura reta, né? Tem o pedal e tem rodinhas, ou seja, tem rodas para facilitar um rearranjo, né? Se for possível, tornar mais flexível. Vamos ver aqui, o que mais que eu tenho aqui? Então, o último assunto, então, pessoal, é o volume e variedade versus o arranjo físico, né? Como a gente viu ali, o volume e variedade vai ser essencial para eu definir o tipo de processo que eu vou utilizar e, então, a partir do tipo de processo que eu vou precisar para o meu produto ou serviço, eu defino o arranjo físico. Então, se eu tiver um fluxo regular mais factível, ou seja, um fluxo, ele torna um fluxo contínuo, né? Eu vou ter, o mais adequado vai ser um arranjo físico por produto, tá? Agora, se o meu fluxo ele é intermitente,
o ideal é que ele seja um arranjo físico posicional. Então, aqui o volume, se a minha variedade, né, ela é baixa, quanto mais baixa for a minha variedade, e o meu volume também for baixo, o ideal vai ser um fluxo, um arranjo físico posicional. Já se o meu volume for alto, quanto maior for o meu volume e maior for a minha... Eu fiz uma pausinha aqui, pessoal, porque eu olhei a mensagem no celular aqui e segui falando e me perdi na figura. Desculpem. Mas assim, ó, como é que funciona a figura? Aqui nós temos, nesse eixo aqui, nós temos a variedade e o volume, tá? Então, quanto mais baixa for a minha variedade e mais alto for o meu volume, o ideal do meu arranjo físico vai ser um arranjo físico por produto, tá? Ó, uma variedade baixa e um volume alto, o arranjo físico por produto. Já se a minha variedade for alta e o meu volume for baixo, o ideal vai ser um arranjo físico posicional. Já se meu volume e uma variedade forem intermediários, eu vou ter precisar avaliar se o arranjo físico pode ser celular ou por processo. E aí vai depender, de fato, né, de que tipo de produto ou serviço eu estou produzindo. Mas essa é uma forma que nós temos de tentar encontrar, né, um arranjo físico ideal para o tipo de produto ou serviço que eu estou produzindo. Então, o objetivo do arranjo físico, né, é apoiar a estratégia competitiva da operação, permite alavancar os desempenhos competitivos desejados e aí traz aspectos como flexibilidade, fluxos múltiplos, né, produções múltiplas ao mesmo tempo, de diferentes tipos de produto ou serviços, eficiência dos fluxos, melhor uso dos recursos. Quais são os nossos recursos? Os equipamentos, a matéria-prima, a mão de obra. E também a questão da customização, né? É importante, né, o alinhamento entre as características do arranjo físico e as metas competitivas que a empresa tem. Como não é possível atender a todos os critérios de desempenho da operação simultaneamente, nós temos que analisar trade-offs, ou seja, eu não vou conseguir produzir tudo ao mesmo tempo. Tá? A empresa ela vai precisar fazer escolhas. E escolhas implicam em trade-offs, que são quando eu escolho, quando eu tomo uma decisão, por exemplo, para produzir um produto A, eu deixo de produzir um produto B ou C. Então, eu não vou conseguir produzir tudo ao mesmo tempo. Então, eu tenho que priorizar aquilo que é importante para a empresa naquele determinado momento. Ou seja, vai depender da demanda, vai depender da disposição de matéria-prima, vai depender da disposição da máquina ou equipamento, da disposição da mão de obra, porque às vezes o funcionário falta, e quando ele falta, muitas vezes é só ele que trabalha em uma máquina, aquela máquina não funciona, eu preciso colocar alguém lá que vai ser um substituto, que talvez não esteja treinado naquela função. Então, tudo isso precisa ser analisado no momento de tomar a decisão de que produto ou serviço vai ser produzido em determinado momento. E aí nós temos o exemplo também, né, a flexibilidade versus a eficiência, ou seja, eu tenho que dosar, né, o meu arranjo físico ele vai ser flexível a ponto de eu conseguir manipulá-lo e transformá-lo ou rearranjá-lo a qualquer momento, ou eu vou visar a eficiência de um arranjo físico fixo e que eu não vou movimentar ele vai ser sempre daquela maneira, do mesmo jeito. E aí eu consigo, então, estabelecer um padrão de produção que vai visar a eficiência e a otimização dos meus recursos. Então, isso vai depender muito de caso a caso, tá? De empresa para empresa, de produto a produto e serviço para serviço. Então, o arranjo físico ou layout, né, que é a mesma coisa, são sinônimos, tá, pessoal? Devem ser reavaliados sempre. Não posso fazer e deixar lá o resto da vida. Tem que reavaliar para ver se está adequado e se está atendendo às necessidades do meu fluxo de produção. Então, dos meus processos, né? Eu preciso avaliar que o novo recurso é acrescentado, se vai ser acrescentado ou retirado. A localização de um recurso é modificada. Expansão ou redução na área da instalada, porque às vezes há diminuição do espaço de produção, né? Então eu preciso fazer esse rearranjo. Mudança nos procedimentos ou processos. Mudança no mix de produtos que afetem o fluxo. E também a mudança na estratégia competitiva da operação. Certo, pessoal? Por hoje é só. Espero que vocês aproveitem essa aula de arranjo físico, tanto para gestão de processo quanto para empreendedorismo, tá?
pensando então como vocês vão conseguir organizar as empresas de vocês. Por hoje é só e muito obrigada.